Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Capato, eu sou psicólogo e coach e no vídeo de hoje vamos falar sobre raiva. Já passou por momentos que você parece que está explodindo por tudo e tudo te irrita ou te coloca no movimento de explodir? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Roda a vinheta! No vídeo de hoje vamos falar sobre essa emoção, que é uma das emoções inatas do ser humano, que é a raiva. Ela vem lá atrás como muito reflexo de comportamentos impulsivos do nosso dia a dia e das nossas ações, mas ela geralmente é uma emoção inata de defesa, ou seja, o medo ele vem lá, se você olhar para a história, muito através de uma situação que você vai passar ou adversidade, que essa emoção vem para te blindar ou te deixar em alerta para algo que vai acontecer. Mas isso na teoria é muito fácil e simples. Na hora do dia a dia, não necessariamente essa blindagem e esse recuo que a raiva traz acaba sendo importante e acaba ajudando. Hoje a gente vive numa sociedade repleta de informações e muito dinâmica, ou seja, o tempo todo existe uma cobrança maior por resultados, por expectativas e por fazer algo que não necessariamente está no nosso controle. Tudo isso acaba gerando comportamentos de impulsividade e tensionando o ser humano a ir para uma explosão. E aí a raiva vem não necessariamente como algo positivo e como um mecanismo de defesa para blindar o ser humano. Ela vem como explosão e como algo catártico que muitas vezes mais machuca o outro do que blinda você de alguma situação. E aí você geralmente cria uma sequela da situação e fica mal por algo que você nem sabe por que estava explodindo ou porque simplesmente o seu copo transbordou. Sabe, quando você vai acumulando algumas situações, você não se posiciona, fica naquele movimento passivo na vida e isso vai te acumulando e de repente você explodiu do nada. Cara, não foi do nada. Você chegou a uma situação de limite do seu cérebro, do seu corpo e das intenções que você teve do outro sobre você, ou até mesmo do ambiente que você frequentou. Se você não mapeia isso, você vai acumulando e não se colocando no mundo, e aí não é colocar certo ou errado, é colocar a sua verdade e se posicionar. As pessoas pecam por não se colocar no seu dia a dia e não se posicionar no mundo com a sua verdade. Se você trabalha esse posicionamento, a tendência é que você não entre na explosão da raiva. Então entender que a raiva ela vem como um mecanismo de defesa para te blindar, sim, de dor, de alguma situação de risco ou que você está desconfortável, de até mesmo de alguma resolução ou reprodução de uma situação que não te faz bem. E aí, se você tem essa raiva como pulsão negativa, ela tende a te levar para algo negativo. Agora, se você vem ver a raiva como pulsão de ação, quer dizer que ela vai te dar movimento. Muitas pessoas gostam da raiva porque no mundo de pressão, a raiva ela intenciona e direciona. Então sabe aquela coisa de, ai, nossa, eu acordei cedo para ir na academia, mas hoje foi na força do ódio? Então, a raiva ajuda nesse movimento, porque você não queria estar ali ou fazer, e você foi porque algo maior te impulsionou. E geralmente a raiva ajuda nesse gatilho, a levar para ações de pulsão que às vezes no dia a dia, normalmente, se você tivesse neutro, você não iria. Então, explorar a raiva como pulsão de ação e como recurso positivo é muito importante, mas não é todo mundo que sabe ou que faz. Então a ideia é que você identifique como você está usando a raiva e como ela está pegando em você. Por quê? A raiva também pode entrar num processo negativo. O que é esse negativo? Ela te excedeu, te explodir de uma maneira que ela acumule algumas coisas em você e no seu corpo. Exemplo, cansaço físico, porque ela te pede desgaste e demanda muito mais energia. Um movimento ou falta de memória, porque conforme você utiliza com uma tensão e numa pulsão maior o seu cérebro, a memória, a capacidade de armazenamento a curto prazo, ela reduz. Então você começa a esquecer as coisas com mais frequência e os picos justamente de estresse vão aumentando. Situações gastrointestinais, então você tem aquele desconforto e sempre vai tendo algum problema de estômago. Por quê? Pensa no estômago como algo que tem que digerir. Você não está fazendo ou digerindo alguma coisa e isso vai remoendo em você e vai te levando na pulsão da explosão.
Então, olhar para o seu corpo e os sinais que ele dá para você é muito importante, e a raiva traz isso como negativo, sem contar a históricos de infarto, de AVC, que são situações e doenças que podem acontecer justamente nela como gatilho. E aí é olhar para a sua raiva, mesmo que ela esteja excessiva, e entender o que ela está falando com você. Será que você está cuidando de você? Será que você está entendendo as situações que estão te estressando? Será que você está tendo momentos de liberação de energia de um jeito saudável? E isso envolve tudo: exercício físico, conversas de qualidade, tempo de qualidade com você mesmo. Tudo isso ajuda a equilibrar e regular a questão da pulsão da raiva. E aí, se você observa isso de uma maneira diferente, a tendência é que você faça as coisas acontecerem de um jeito diferente. Então observe o que a sua raiva está te falando. Geralmente, espiritualistas ou pessoas que trabalham com terapia holística associam a raiva ao oposto de amor e perdão. Então, geralmente tem alguma coisa aí que você precisa tratar com mais amorosidade ou perdoar dentro de você. E às vezes é de você com você mesmo ou de você com relação ao próximo. Então, entenda por que você está tão bravo ou brava, com tanta raiva acontecendo com frequência, e o que essa raiva está contando para você. Esses são os detalhes que você vai precisar para mapear no seu dia a dia o que a raiva em excesso está falando sobre você. Como você pode aliviar e usar ela positivamente, ou ciclar e sair dela de uma maneira saudável. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e te mostrado alguns caminhos sobre a raiva que talvez você não observasse antes. E me conta, se fez sentido para você, comenta aqui embaixo. E aproveita, curte, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. A ideia é que a gente chegue para mais pessoas e que isso faça sentido cada vez mais, não só para você, mas para uma rede de apoio cada vez maior. Certo? Te vejo no próximo vídeo, então até a próxima!